Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo do do estudo do Livro dos Espíritos. E aqui vamos dar continuidade, onde estamos aqui no livro segundo e vamos iniciar hoje o capítulo 7º, que fala do retorno à vida corporal. Então é muito interessante esse capítulo aqui e vamos estudar o primeiro item que vai falar do prelúdio do retorno, né? Essas primeiras etapas aí para a gente fazer o retorno. E o retorno é o que, gente? Processo reencarnatório, é a reencarnação. E esse capítulo, eu fui ver aqui no índice tanta coisa interessante que vai falar essa primeira etapa. Vamos falar aqui da união da alma com o corpo, sobre o aborto, as faculdades morais e intelectuais, a influência do organismo. Vamos falar sobre o idiotismo e a loucura. Vamos falar da parte da infância, das simpatias e as antipatias terrenas e o esquecimento do passado. Então, olha só quanta coisa interessante vamos estudar aqui nesse capítulo. Mas antes, para nós iniciarmos esse capítulo, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão ao nosso anjo da guarda, nossos mentores que nos acompanham nesse estudo. Gratidão a Nossa Senhora, Mãe Santíssima, que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. A seu Filho, nosso Mestre Jesus. Obrigada, Mestre, pelo seu amor, pelos seus ensinos, pelos seus exemplos, Mestre. E a gratidão a nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, por essa linda oportunidade terrena de estarmos aqui. E assim, com muita gratidão e respeito, vamos dar início aos nossos estudos de hoje, rendendo graças a Deus. Então vamos lá, começar pela 330. Suzele, Sim, você vai fazer a leitura para nós? sim. 330. Os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar? Resposta: eles apressentem, como o cego sente o fogo que se aproxima. Sabem que deve retornar um corpo, como sabeis que deve morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Ver o item 166. Então, no item 106, nós já estudamos um pouquinho sobre o processo reencarnatório, né? Sobre a reencarnação. Então, ele sabe exatamente quando ele vai reencarnar? Não, mas ele pressente, como o encarnado pressente muitas vezes quando vai desencarnar, né? Ou através de doença, ou num desastre, por exemplo, ele pode ter aquele pressentimento, né, que vai desencarnar. Assim também é o desencarnado. Ele vai pressentir, mas ele não sabe quando vai ocorrer. E com certeza no item 166 é colocado, né, a necessidade da reencarnação. Querendo ou não, ele vai reencarnar. Ou pela vontade dele, no processo que ele faz junto a outros espíritos, ou compulsoriamente. É isso mesmo, né? É como a gente aqui encarnado. Então, assim, é essa mesma sensação. Porque quando estamos encarnados, às vezes a gente tem aquela, quer dizer, pode ser, né? A gente não vai lembrar agora no nosso real aqui e agora, mas por vezes o encarnado, ele vai sentir o seu desencarne, né? Que seja através da idade, né? O esgotamento aí do fluido vital, que seja por uma doença. Então, sentem.
que vão desencarnar. Assim, o espírito também, ele vai, quando estão para reencarnar, ele vai sendo envolvido de tal forma que pressentem a hora do seu reencarne, mas não exatamente como se dará. Como você aí, Suzelei, falou da questão 66, né, que o livro aqui comenta, a questão 166, né, a pergunta que Kardec faz para a espiritualidade é: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Então não tem jeito, é submetendo a uma nova existência. Não tem jeito do espírito se depurar, do espírito evoluir sem passar pelo processo reencarnatório. Quem que não passa pelo processo reencarnatório? Quem já está no grau elevado, já atingiu a perfeição, não precisa reencarnar, a não ser que for para ajudar, como missionários. Pode seguir, Su. 330A. A reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea. Seguramente assim é. Acabamos de comentar, né? Então, querendo ou não, vai ocorrer. Mesmo que o espírito, dependendo do seu grau aqui que ele teve, enquanto encarnado, dependendo do seu aprendizado após a, o desenlace, né? Ele vai, acreditando ou não, com certeza ele vai reencarnar. Muitos não acreditam, muitos não querem, mas é uma lei natural. Com certeza ele sempre irá reencarnar. Querendo ou não, acreditando ou não, muitos estão do outro lado e não acreditam, né? Ou têm medo, ou não querem vir, mas virão, né? E não Segura... acreditam, por vezes, dizem, né? Ah, mas na Bíblia não fala de reencarnação, né? A Bíblia não fala disso. Não fala com esse nome, porque quem deu o nome de reencarnação, né? Porque que é encarnar? Entrar na carne, reencarnar, entrar na carne novamente. Então, quem deu esse nome foi Allan Kardec, para os estudos, que é de 1850 e pouco aí. Então, na Bíblia, não existia esse nome, né? Mas vou me apegar aqui o que me veio, né? Quando fala que Elias voltará. Como que Elias vai voltar? Né? Quando Jesus fala para Nicodemos, né? De, de voltar, de nascer de novo, né? Até que Nicodemos ele fica, né? Como nascer de novo? Vai voltar para o ventre? Então, essas entrelinhas é que é a reencarnação, que a gente já entende que é a reencarnação, não é exatamente esse nome, mas tá ali que é a forma de realmente o espírito se depurar e evoluindo. O espírito é eterno, como a questão 166. Então, a reencarnação, ela é uma necessidade para o espírito. O espírito, ele estando na sua erraticidade, que é o período entre uma reencarnação e outra, então ele vai sentindo essa necessidade e todos vão passar, salvo aqueles que já atingiram aí a perfeição. Então, a gente também sabe que o espírito ele também não pode ficar muito tempo sem reencarnar, porque senão ele fica naquele processo, né, estagnatário, não vai evoluir. Pode seguir isso. 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Resposta: há os que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. Isso depende da sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro
é uma punição. Então, mais uma vez, depende da evolução do espírito. Como ele desencarnou, como ele está lá, né? Se ele está trabalhando, se ele está estudando, com certeza ele vai compreender melhor e vai aceitar, vai querer, inclusive, essa reencarnação para se depurar, para melhorar, né? Enquanto que outros são totalmente indiferentes. Às vezes nem acreditam, né? Porque aquilo que a gente estava falando da Bíblia, né? Então, são espíritos ainda que estão ali dormindo, pode ficar por anos e anos, eu não sei como é o tempo lá, mas eles não compreendem, não aceitam, então vai ter muito medo em relação ao futuro, em relação ao que pode ocorrer com eles, porque não compreendem, não evoluíram o suficiente para entender a reencarnação, né? É. Tem espíritos que nem vão pensar que vão precisar reencarnar, né? O pensamento deles está um pouco distante disso, mas isso vai depender muito como a espiritualidade nos ensina. Depende muito do grau evolutivo do espírito, do seu adiantamento. Por isso que é tão importante sempre nós estudarmos, nos aprimorarmos, porque isso a gente leva com a gente, esses conhecimentos. A gente já viu que o material não, mas essa intelectualidade que a gente adquire aqui, a gente leva, a gente vai tendo vai continuando esses conhecimentos, né, no plano espiritual. E para os espíritos mais atrasados, eles vão entender que a reencarnação é como se fosse uma punição. Eles não vão entender ainda que é uma forma de aprendizado do espírito se aprimorar, do espírito evoluir, porque eles vão entender, eles já vão ter o certo conhecimento dos seus equívocos, né, de existência anterior. Então, de repente, para essa reencarnação, vai entender como uma punição. Puxa, mas aí eu vou ter que passar por aquele processo, por aquele momento, né? Então já vai ter uma insegurança, um certo medo. Então eles não vão entender isso como aprendizado, mas nós devemos lembrar que a todo tempo, nesse processo, somos assistidos por espiritualidade, por espíritos, por equipes de espiritualidade superior, que vão nos acompanhar. Então, agora, aquele espírito que já contraiu um certo conhecimento, né, que vai ter mais esclarecimento, ele tem outra compreensão sobre a reencarnação, que é, como a questão 166, que é a necessidade do espírito evoluir. Não existe outra forma de evoluir sem passar por essas provas. E passar pelas provas é reencarnar, retornar, aprender coisas novas, né? Estimular aquilo que fica latente em nós, né? Como que está adormecido, a intelectualidade, a moralidade, algo que. Porque hoje a gente está aqui querendo aprimorar a nossa intelectualidade, a nossa moralidade. Mas sempre vai ter ali o que aprimorar e sempre, quanto mais a gente vai aprendendo, outras coisas virão, cada um ao seu tempo. Então, é oportunidade, esse espírito mais esclarecido vai entender que a reencarnação é a oportunidade de desenvolver todas essas capacidades. Continua? Pode seguir isso. 332. O espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? Resposta: pode abreviá-lo solicitando-o por suas preces, e podem também retardá-lo se recuar ante a prova, porque entre os espíritos há também os indiferentes e poltrões, mas não o faz impunemente,
pois sofre com isso como aquele que recusa o remédio que o pode curar. Veja, então o espírito, mais uma vez, é a evolução do espírito, né? Então, o espírito mais evoluído, ele vai querer passar pelas provas o mais rápido possível. Então, através dos seus pedidos, das suas preces, ele vai tentar abreviar esse tempo, ele vai tentar voltar o mais rápido possível, reencarnar o mais rápido possível, embora esteja uma fila enorme, né, como se diz. Agora, os espíritos indiferentes, os espíritos assim medrosos, mais covardes, eles vão tentar retardar esse momento, porque sabe que vai haver nas provas sofrimentos, ele tem essa noção, e por medo, por indiferença, por covardia, vai tentar recuar, né, nessa reencarnação. É como se fosse, como ele coloca, um doente que sabe que o remédio pode curá-lo e se recusa a tomar. Então, a reencarnação vai fazer com que ele evolua muito mais, só que ele, pelo medo, pela covardia, pela indiferença, vai tentar puxar isso daí cada vez mais longe, porque sabe que vai sofrer, né? Que é claro que aqui é um mundo de provas e expiações, com certeza sofremos, né? E vamos ter que passar para a nossa evolução. Isso mesmo. Eu achei bem interessante nessa questão que a espiritualidade ele já começa respondendo assim, né? Porque Kardec quer saber, o espírito ele tem essa capacidade de acelerar ou retardar a sua reencarnação? E a espiritualidade fala assim, ó, pode abreviá-lo, solicitando-o por suas preces. Olha só, a gente acha que aqui encarnados que a gente vai fazendo as preces, né, para ser auxiliado. Lá também, olha só, gente. Através das preces, né, aquela prece sincera. Então, aqui o Espírito, como você disse, Suzele, né, pode também apressar a sua reencarnação, porque vai ter aquele Espírito que vai estar ardente, porque ele já vai ter ali um certo conhecimento, né, dos seus equívocos e ele vai querer trabalhar nisso, vai pedir auxílio da espiritualidade superior para ajudar nesse processo, porque a gente sabe que tem uma equipe da espiritualidade ali auxiliando. Então, toda essa equipe vai auxiliar nesse processo. Agora, tem aqueles que vão se acovardar pelo medo, pela insegurança, diante das provas que terão que passar, né? Só que essa covardia, e eu vou colocar essa covardia entre aspas, porque mexe muito ali com o emocional, né? Esse medo, essa insegurança. Então, ela vai gerar um sofrimento um pouco maior ali para o espírito. Por quê? Porque se chega a hora da reencarnação e o espírito recua, se acovarda, fala, não, não vou agora, tal, não sei o quê. Aí fica ali, né? O que tá acontecendo? Ele está perdendo as oportunidades. Ele está perdendo essas oportunidades, são oportunidades perdidas. E aí também não é algo assim, espiritualidade, eu não vou hoje, tá? Reencarnar, mas amanhã eu vou. Assim, existe todo um planejamento, né? Todo um processo, todo um estudo daquele projeto reencarnatório. Então, não é fácil assim falar, ai, eu não vou, ai, agora eu não vou, não. E daqui a pouco, daqui a alguns minutos, querer. Então, a gente sabe que para reencarnar, vai ter aí a presença aí de, né, uma gestação. E para acontecer uma gestação, vai ter o processo para isso acontecer. Então, lembrando que Deus, ele não dá um fardo maior do que possamos carregar. E na espiritualidade a gente também deve lembrar disso. Por vezes o espírito ele recua
por medo, por insegurança daquelas provas. Mas a espiritualidade, ela está ali nos acompanhando. Muitas pessoas, né, espíritos, devem fazer essa reflexão, né? E eu digo assim, espíritos encarnados. Se alguém sofre com algumas questões dos seus próximos, por exemplo, de uma família hoje, essa família foi quem? Você que construiu ela lá no passado, diante das provas que você necessitava passar. E hoje a gente pode fazer a reflexão: qual vai ser a minha família futura? Aquilo que a gente está construindo hoje, do que somos hoje. Ninguém foge da lei de causa e efeito. Tá? Pode falar, Sueli. A respeito, né? Assim que você está falando da equipe, a gente vê, né? Como Deus é maravilhoso, a equipe. É um relato que eu tenho, né? Que é da minha família, pai, mãe. Então, assim, todo o trabalho que eles têm. O meu pai estava no hospital já, ele tinha câncer, já estava mais ou menos no terminal. A gente achava que não mais. E eu lembro que minha mãe, uma noite, já nos últimos tempos, passou com ele, e ele estava paralisado, quer dizer, fica o corpo mais pesado. Ele queria, porque queria que minha mãe enfiasse ele. Ela falava, Nê, eu não consigo. Ele, como você não consegue? Olha esse pessoal de branco aí em volta, pede para eles ajudar. Né? Ele achava que eram os médicos, a enfermeira. E minha mãe falava, não tinha ninguém lá. E ele cismava que ó, aquele pessoal de branco, aqueles médicos, sabe? Depois a gente foi, aí depois ele desencarnou, a gente foi juntando as peças. A mãe do meu ex-marido, que morava com a gente, também, ela sentava quando ele vinha do trabalho, olha o teu pai sentado aí, conversa com ele. Então, assim, todo um preparo tanto para o desencarne, ninguém faz sozinho, sempre tem. Né? Então, você estava. É maravilhoso, não sei a equipe. Essa preparação. Minha mãe, quando foi, ela foi para o hospital, ela falou: eu não falto mais. Então, eu acho que quando a gente tem aquele. Né? Aí depende da Pressentimento, pessoa, né? como faz olhar isso de frente, se É. é aquele medo ou se. Né? Não sei, eu acho assim, isso para mim foi uma lição para não tem como negar Não, a reencarnação e a fita pós-morte. é. Né? Então, eu acho assim, que a justiça de Deus, eu acho uma coisa tão linda, tão maravilhosa, que eu falo, meu Pai do céu, e a gente é tão pequenininho, que uma pedrinha a gente já é o fim do mundo. Verdade. Era só isso, esse relato que foi para mim, eu tinha que falar, para mim É. foi o Marcelo que. É. Né? Então, é muito lindo. É um só tudo isso que você compartilhou. É mais uma prova aí que a vida continua, existe esse mundo paralelo, que é o mundo espiritual aqui, né? E nós somos assistidos o tempo todo para nascer e para morrer e no viver, né? Os Verdade. nossos olhos físicos não veem, né? De alguns, né? Alguns vêm, mas normalmente os nossos olhos físicos não veem, mas somos sim, a todo tempo, né? Você vê que quando a gente até faz a prece aqui inicial de gratidão, a gente sabe que nós somos assistidos. Existe, né, os amigos espirituais que nos acompanham. Quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente não vê, mas tem espiritualidade também que vem estudar com a gente o Evangelho, que vem fazer o Evangelho com a gente. Porque quem tem uma mediunidade aguçada, que é da visão, às vezes consegue até enxergar, né? Então é lindo de ver isso, é lindo. O momento que a gente passa aqui encarnado é tão pouco tempo, né, visto da eternidade aí do espírito,
Mas muito obrigada, Sueli. É mais uma prova de que estamos sempre assistidos. Sim. Pode seguir, Verdade. Suzele. 333. Se um espírito se sentisse bastante feliz, numa condição mediana entre os espíritos errantes, e não tivesse ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Resposta: não. Indefinidamente, cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar. Todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos. Então, vejam, em algum momento, esse espírito, por mais feliz que ele esteja lá, dependendo do seu grau de elevação, ele pode estar fazendo cursos, pode ter revistos amigos, familiares, então ele está evoluindo lá também, ele também pode estar feliz, dependendo do seu grau de evolução. Mas se ele está evoluído, ele vai entender que ele vai ter que voltar, porque todos nós, com exceção dos espíritos puros, temos ainda coisas a acertar, né? Sim. Temos ainda que reencarnar, passar por provas, expiações, quantas vezes forem necessários. Então, ele não vai ficar o tempo todo indefinidamente nesse estágio de espírito errante, né? Mesmo que ele esteja aprendendo lá, ele vai ter que vir, assim como os outros menos inferiores também vão reencarnar. Essa questão de Kardec aqui, ele pergunta, né? Aquele que está se sentindo bem, que está lá numa colônia, estudando, trabalhando, está naquela condição ali mediana, né? Está se sentindo bem e não deseja, né? Não quer reencarnar, ele pode protelar, adiar indefinidamente, né? Essa condição de não reencarnar. E a espiritualidade fala, né? Indefinidamente, não. Ele pode sim, né, protelar um pouco, mas mesmo aqueles espíritos que são rebeldes, que fogem da reencarnação, mas chega um momento que há uma determinação ali do plano espiritual. Porque a gente tem que lembrar que no plano espiritual é tudo organizado, não é uma baguncinha, não, né? Faz o que quer, a hora que quer. Existe também uma hierarquia. Todos ali são. Não adianta falar assim, eu vou ficar aqui o último da fila, que ninguém vai me ver, ninguém vai me ouvir, né? E tipo assim, alguém vai me errar, ninguém vai me achar. Não, não existe isso, não. Aqui a gente faz isso. Mas lá no plano espiritual, não. Então, vai chegar aquela determinação da espiritualidade superior, que olha, chegou a sua hora, né? Por quê? Porque a espiritualidade vai fazer para o bem, ali não existe nada que vai fazer para o mal. E como a gente já comentou aqui, cada um vai carregar a sua bagagem que vai conseguir carregar, que é possível. Então, a espiritualidade superior vai ver aquele bem que vai fazer a ele e aos seus próximos ali também. Pode seguir, Suzeli. 334. A união da alma com este ou aquele corpo está predestinada ou no último momento é que se faz a escolha? Resposta: o espírito é sempre designado com antecedência, escolhendo a prova que deseja sofrer. O espírito pede para se encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe, tudo vê, sabe ver com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. Então, o que ele coloca aqui? Que Deus, né, na sua misericórdia, na sua benevolência,
Ele sabe exatamente qual é a prova, qual é o corpo que aquele espírito vai usar. Mas o espírito, ele tem condições de escolher, sim, com antecedência, a não ser quando o próprio corpo é a expiação, né? É a prova. Então, eu lembro daquela revistinha, está sempre ali no CEF, né? O espírito escolhendo o corpo, então tem um sem braço, um sem perna, um gordo, um magro, né? E ele vai escolher, me vê essa imagem. Então, ele vai escolher, mas Deus, com antecedência, muita antecedência, já sabe qual que ele vai escolher, qual vai ser a prova. Mas ele tem essa liberdade de escolha, sim, né? De fazer, estar junto no seu processo reencarnatório, e dependendo da prova que ele vai ter que passar, da sua expiação, se não for o próprio corpo, a própria expiação, ele vai escolher sim. Kardec, ele pergunta aqui, para todo corpo tem um espírito? E se esse espírito está determinado para aquele corpo, ou só assim, tipo, de última hora? Ó, quem é? Quem é que vai reencarnar, né? Aí eu não, não. Então não é assim, né? Como a gente lida aqui, né? Nós encarnados. Então é tudo arquitetado, é tudo planejado. Quem já leu e estudou a obra Missionários da Luz, vai ver ali o processo reencarnatório, como é. Não é na simplicidade assim, pronto, chegou sua hora, vem, vai, tá, tchau, vai com Deus. Não, não é assim. Então, existe todo um planejamento, né? Por vezes, em desdobramento, é trazido esse espírito juntamente com os pais que vão recebê-lo. Então, é lindo de ver. Quem não estudou Missionários da Luz, é um dos livros ali fantásticos para a gente entender esse processo reencarnatório. E ali fala de todas as ligações, né, de célula a célula, porque nós somos aí formados de trilhões de células. Então, nós sabemos que de 2 aí virou 4, que depois virou 8, e depois virou 16, e assim vai. Então, todo esse processo, existe toda uma maquinaria aí atrás. É tudo arquitetado, é tudo planejado, e cada um ali vai ter esse projeto reencarnatório. Por exemplo, o meu processo reencarnatório não foi usado para Suzelei, não foi usado para Sueli. Cada um tem o seu, é individual. Então, nós também devemos lembrar que tudo é assistido por Deus. Tudo tem um aval ali de Deus. É como se imaginássemos Deus sempre assinando. É assim que vai, autorizo. Né? Então, por vezes, o espírito ele vem num corpo com limitações físicas. Pode ser para trabalhar o quê? A humildade. Claro que aqui não existe numa escala espírita de ser tudo tabelado e gabaritado, né? Se é assim é porque é assado. Mas, por vezes, é só um exemplo. A limitação física pode ser para trabalhar a humildade. A beleza, aquelas pessoas belas, né? Para trabalhar a vaidade. Né? Então, é se perguntar. Porque nós precisamos nos conhecer. Quando a gente se olha no espelho, né? Quem eu sou? Você vai tendo os seus flashes, seus insights. Estou assim para trabalhar isso, 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 isso. Né? Então, você mesma vai fazendo essas reflexões em você. Então, é muito interessante essas explicações aqui que a espiritualidade nos trouxe. Suzilei,
Vamos deixar as 335 para o próximo Ok, encontro? Porque só temos aí 3 minutinhos. tudo bem. Olha Passa como muito. rende. Passa Gostoso, rápido. né? Gostoso estudar em grupo. Então, vamos assim agradecer a toda a espiritualidade amiga, essa oportunidade que Deus nos dá aqui, todas as quintas-feiras pela manhã, de nos reunirmos em Teu nome, Jesus, para estudarmos as obras, para estudarmos as questões, e abençoe o nosso esforço de nos aprimorarmos cada vez um pouquinho mais. E que todos nós aqui e todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook, do CEF, que possamos ficar com a luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares, iluminando e irradiando a todos que residem conosco. E até semana que vem, com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.